subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar aqui trazendo para você mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir a você que não é inscrito para inscrever no nosso canal, para que você possa receber toda semana as nossas pré-aulas, nossos subsídios, para te auxiliar no preparo da sua aula da Escola Bíblica Dominical. E você que já é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o nosso trabalho e esteja deixando sempre a sua curtida para incentivar mais e mais o crescimento do nosso canal. Como nós estamos aqui para ministrar mais uma lição da nossa Escola Bíblica, hoje nós estamos com a lição de número 3, que vem com o título Melquisedeque, o Rei de Justiça. Melquisedeque, Rei de Justiça. Melquisedeque é um personagem enigmático na história da Bíblia. Pouco se sabe sobre ele, o seu nome, o que representou na narrativa bíblica, só aparece em Gênesis 14, no Salmo 110 e em Hebreus capítulo 5, 6 e 7. Mesmo assim, em poucos versículos. Pelo fato de a sua genealogia não ser encontrada, muitos estudiosos dizem que ele seria um ser divino, um anjo, ou até mesmo o próprio Cristo ou o Espírito Santo. No entanto, conforme as Escrituras, ele foi um homem de Deus que se voltou para o Senhor como um verdadeiro adorador no meio de uma geração, no meio de um povo idólatra e corrompido. Ele exerceu o papel de rei, de sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. Diz a palavra do Senhor, em Gênesis 14, verso 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Sua ordem sacerdotal, um tanto invulgar e com aspectos peculiares, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo. Entretanto, o sacerdócio de Cristo em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Em termos proféticos, porém, Jesus foi designado por Deus para fazer parte da ordem de Melquisedeque. Sem dúvida, uma referência antecipada à humanidade de Jesus em termos ministeriais. Cristo, por exemplo, meus queridos, sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, não precisava vincular-se a nenhuma organização de caráter humano ou sacerdotal. Contudo, ele o fez para demonstrar que sua obra redentora tinha de assumir uma identidade com os homens. Melquisedeque entrou na história bíblica quando era sacerdote de Salém. Ele já tivera conhecimento do Deus Criador e Senhor do Universo. De alguma forma, foi informado acerca de Abraão, o patriarca hebreu, ao saber que Abraão fora vitorioso numa batalha desigual contra diversos reis e que ele resgatara todas as pessoas da sua família e também reis que estavam ameaçados de extermínio. Melquisedeque foi ao encontro do patriarca. Abraão, reconhecendo que a mão de Deus dera vitória a ele, tomou uma decisão que repercutiu nos céus e que foi estabelecida na lei de Moisés. Ele sentiu que deveria dar o dízimo de tudo o que recuperara a Deus através do sacerdote Melquisedeque. E até hoje a instituição do dízimo é aceita e praticada pelos que são gratos a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Dízimo é voluntário, é decisão pessoal, é gratidão a Deus, é reconhecimento pelo que Deus fez, é por amor a Deus que se dizima. Nós não pagamos dízimos, nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele nos beneficia. Então vamos à frente. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um personagem misterioso. A maioria dos personagens bíblicos
tem uma história plena de detalhes com registro de sua árvore genealógica. Depois de Adão, todos os personagens têm o nome de seus pais, sua parentela, data e local de nascimento. Melquisedeque, no entanto, aparece no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Por isso, há muitas especulações e versões acerca da sua pessoa, de sua identidade e de sua missão. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, que o torna mais enigmático ainda. Seu nome no idioma hebraico é Melquisedeque, ou Rei de Justiça. O relato de Gênesis 14 e 18 diz que ele era rei de Salém, um rei sacerdote cananeu. Salém, rei de Salém, é rei de paz. O autor da Epístola aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 3. Essa referência faz com que haja muitas interpretações a seu respeito. Devido ao mistério que cerca seu repentino aparecimento no cenário da história e seu igualmente repentino desaparecimento, ele tem sido identificado como um anjo. Orígenes, por exemplo, diz que seria um anjo. Epifânio diz que seria o Espírito Santo. Ambrósio diz que seria o Senhor Jesus. Outro, Calmé, diz que seria Enoque. Então, escritores rabínicos concluem que Melquisedeque era sem o filho de Noé. De qualquer forma, meus amados, na realidade, tais ideias carecem de fundamento escriturístico, histórico, de muitas explicações, né? Isso depende muito disso. Melquisedeque era um homem de carne e osso. Apenas por razões ainda não explicáveis não foi anotado o nome de seus pais, suas atividades cotidianas, bem como os fatos que envolvem a sua morte. Então é nessa linha de pensamento que Donald escreve, dizendo: tomada literalmente sua exegese, sugeriria que Melquisedeque deve ter sido um ser celestial. E nesse caso, a narrativa de Gênesis, de que Melquisedeque fosse outra coisa senão carne e sangue, a Bíblia não nos autoriza a ensinar que anjos ou outros seres celestiais tenham autoridade para receber dízimos, a não ser Deus, para a manutenção de sua casa, no que tange a necessidades materiais, conforme nós temos a referência em Malaquias, no capítulo 3, versículos 10 ao versículo 12. E onde aparece Melquisedeque na Bíblia? Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada arriscada, em que salvou seu sobrinho Ló, que fora levado preso com toda a sua família. Quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, foi a primeira guerra registrada na Bíblia. Os invasores foram 4 reis, e os invadidos, os reis de 5 cidades na planície do Jordão, as quais eram Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Quando esses reis rebelaram-se contra Quedorlaomer, os seus aliados, aos quais eram subjugados, eles declararam guerra ao rei de Sodoma e seus 4 aliados, que acabaram derrotados. E levaram muitos cativos, entre os quais se encontrava Ló, o sobrinho de Abraão e sua família. E ao ser preso, Ló provavelmente se lembrou da escolha que fez quando se separou de Abraão, ao escolher as Campinas do Jordão. Por sua visão humana, ele não imaginava que colheria tempos depois. As nossas escolhas devem ser avaliadas para, na colheita, nós não nos arrependermos das escolhas feitas. Ao saber que o seu sobrinho, também chamado de irmão, Ló,
fora levado cativo, Abraão levantou-se e partiu para a guerra contra os que aprisionaram Ló. Foi uma vitória extraordinária, com apenas 318 pessoas, 318 criados, nascidos em sua casa. Abraão derrotou fragorosamente o exército formidável. Em primeiro lugar, Abraão venceu porque era homem de fé em Deus. Em segundo lugar, pela estratégia utilizada contra os inimigos atacando-os de noite. Em terceiro lugar, porque arregimentou homens de confiança para ajudá-lo. Um líder só pode alcançar objetivos se contar com pessoas de bem e de confiança ao seu lado. E fica essa palavra para os nossos líderes. E as qualidades especiais de Melquisedeque. Após a estrondosa vitória de Abraão sobre os reis cananeus, surge de forma inesperada na narrativa bíblica Melquisedeque, rei de Salém, que vai ao encontro de Abraão, que se achava vitorioso, porém muito cansado, ao lado de seu sobrinho Ló e também dos que foram levados com ele. A sua atitude generosa demonstra que ele reconheceu que uma vitória tão grande e com um número menor de combatentes só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Primeira coisa que nós podemos falar sobre Melquisedeque, ele era rei de Salém. Diz a palavra, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Nessa condição, ele levou mantimentos indispensáveis para o grupo de combatentes que estavam com Abraão. Já exaustos após uma longa batalha noturna, com um numeroso exército, talvez se não tivesse feito aquele gesto, não teria entrado para a história sagrada. A segunda coisa que podemos observar, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Essa é uma referência rápida, porém de grande significado para a vida e a história desse estranho personagem. Servia ao Deus dos deuses, ao Deus Altíssimo, ao Deus do céu. Terceira coisa importante, ele abençoou Abraão. Como sacerdote, ele abençoou Abraão. Diz a palavra, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão foi abençoado por aquele homem, mesmo que estranho, de aparecimento estranho, ele foi abençoado por ele em nome de Deus. Quarta coisa importante, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Diz a palavra em Gênesis 14, 20, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui vê-se a primeira referência bíblica acerca do dízimo. Séculos antes da lei, que inclui o dízimo como preceito obrigatório para Israel. Abraão entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, deveria ele ser grato a Deus pela bênção da vitória. Então vejamos algumas lições que nós podemos aprender com Melquisedeque, esse rei de justiça, rei de paz, que nós podemos aprender de muito importante sobre o caráter desse homem, Melquisedeque. O texto de Hebreus, que fala a respeito de Melquisedeque, diz, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Ele tinha um caráter justo, rei de justiça. É a primeira tradução do seu nome. No meio de uma sociedade idólatra e corrompida, com costumes estranhos e até mesmo bárbaros, como sacrificar os seus filhos aos falsos deuses, Melquisedeque destacou-se por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome significa como se o seu caráter
fosse ali revelado. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual. A Bíblia diz sobre ele: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Abraão, o patriarca, era um líder de grande valor e respeito. Ele jamais se curvaria para reverenciar e honrar um homem que não tivesse um caráter digno e exemplar para ser chamado de rei de justiça. Na Bíblia ele foi sem dúvida um homem de Deus, que soube pautar sua vida na vereda da justiça. E um caráter pacífico também. Melquisedeque tinha um caráter pacífico. O texto diz que ele, além de ser rei de justiça, também era rei de Salém, que é rei de paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como já falamos, e também rei de uma cidade chamada Salém. Os estudiosos identificam essa cidade como sendo Jerusalém. O Salmo 76 sugere esse entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz, onde havia segurança, tranquilidade, sentidos derivados de shalom, termo que significa não apenas paz, como ausência de guerra, mas também tranquilidade, segurança, prosperidade, de forma plena. O homem de paz ou pacificador é considerado bem-aventurado. Como diz a palavra do Senhor: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Jesus também ressaltou o valor dos pacificadores no Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus no capítulo 5, no versículo 9. Nós, cristãos, temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiramente em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesial, e também para com as pessoas de fora do nosso ambiente. Esse deve ser o nosso comportamento. Ainda mais podemos dizer que Melquisedeque tinha um caráter fiel. Em meio a um cenário de idolatria, depravação, Melquisedeque percebeu que havia um Deus supremo, o Criador dos céus e da terra, o Deus dos hebreus, e por isso tornou-se o seu seguidor e adorador. O modo como ele encontrou-se com Deus é um mistério. O texto bíblico guarda silêncio sobre isso. Muitas coisas, a maioria das coisas sobre Melquisedeque é mistério. No entanto, não resta a menor dúvida de que sua conversão a Jeová foi real e completa. Ele demonstrou sua fé e seu relacionamento com Deus quando se encontrou com Abraão. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Tendo encontrado o Deus Supremo, Melquisedeque desenvolveu o caráter, demonstrando fidelidade ao Senhor, andando na presença de Deus. E a questão, segundo a ordem de Melquisedeque, o que nós podemos dizer a respeito? De acordo com a Bíblia, havia várias ordens sacerdotais. Dentre elas, a ordem sacerdotal araônica ou levítica, constituída dos filhos de Levi, cujo sumo sacerdote era Arão, irmão de Moisés, e a ordem de Melquisedeque, por suas características, é considerada superior à ordem de Levi. Cristo, por sua vez, tornou-se sumo sacerdote superior a Arão e Melquisedeque, sendo ele o sumo sacerdote perfeito que satisfaz todas as condições para ser o único mediador entre Deus e os homens. Vejamos aqui um novo sacerdócio. No encontro que houve entre Melquisedeque e Abraão, após a grande vitória contra os reis agressores, Melquisedeque abençoou o patriarca hebreu, diz o texto bíblico: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior.
Está em Hebreus capítulo 7, versículo 7. Mesmo não sendo hebreu, Melquisedeque teve conhecimento do verdadeiro Deus. E a ele seguiu e adorou. Na Epístola aos Hebreus vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então fica aí a pergunta. Dessa forma, nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Sua lei, a lei do amor e da graça, trouxe mudanças radicais no relacionamento do homem com Deus e com seu próximo. E diz a palavra também, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Diz a palavra do Senhor, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Nesse sacerdócio de Cristo, todos nós somos considerados sacerdotes reais, com missão muito elevada. Diz o apóstolo Pedro, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso comportamento deve ser um comportamento de santo, de cristão verdadeiro que serve a Deus. Devemos conduzir a nós mesmos nesse contexto de natureza espiritual, porque somos sacerdotes de Deus. Jesus, o sacerdote perfeito. Esse outro sacerdote que seria levantado foi nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Era uma mensagem profética e messiânica através de Davi, que apontava para Cristo. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão, a ordem levítica. Em Hebreus, o autor refere-se à mensagem profética de Davi sobre Cristo, dizendo, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Concluindo o nosso subsídio, meus amados, a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história sagrada, uns com protagonismo extenso e repetido em mais de um livro, tornando sua experiência motivo de grandes análises e conclusões. Há, porém, outros de quem temos pouco registro, mas com um papel e significado bastante elevado e surpreendente, e Melquisedeque foi um desses personagens. Ele apareceu de uma forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Todavia, seu sacerdócio, ou ordem sacerdotal, tornou-se o tipo do sacerdócio de Cristo, santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se sabe quando, nem onde e como. Jesus Cristo também morreu, porém ressuscitou e vive eternamente. Porém dele assim se testifica a palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus amados, fiquemos com esta palavra de Deus no nosso coração, para nos motivar cada dia mais a andar na presença de Deus com um bom caráter, com uma vida de santidade, dignos na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Eu espero poder ter contribuído com a sua aula da Escola Bíblica Dominical neste domingo, e muito obrigado por sua presença mais uma vez e assistir os nossos vídeos aqui no nosso canal. Deus te abençoe. Amém.